Entrevista de emprego. Olha, só de ouvir essas duas palavras, muita gente já sente aquele frio na barriga, né? É um momento de altíssima pressão. Mas e se eu te disser que existe um método para transformar essa ansiedade toda em confiança? Usando as estratégias do livro Como Conseguir Qualquer Emprego, de Donald Escher, a gente vai detalhar aqui um plano para você não só sobreviver à sua próxima entrevista, mas para realmente dominar a situação. Pensa um pouco nisso. Imagina só. Em vez de medo, sentir segurança. No lugar da incerteza, ter uma estratégia bem clara. Pois é exatamente isso que a gente vai construir junto aqui. Vamos transformar a entrevista, que parece um teste assustador, numa verdadeira oportunidade para brilhar. O nosso caminho aqui vai ter 4 etapas que são cruciais. A gente começa pela base de tudo, que é a preparação. Depois vamos desvendar esse método PAARL, que serve para a gente estruturar respostas de impacto. Na sequência, vamos aprender a lidar com aquelas perguntas mais complicadas e, por fim, dominar a arte do acompanhamento, que, olha, é o que realmente diferencia um candidato do outro. Então vamos lá. A primeira parte é sobre o que acontece antes mesmo da conversa começar. Muita gente foca só na hora H ali na entrevista, mas a verdade é que o jogo começa bem antes. E essa citação do livro resume tudo perfeitamente. A falta de preparação pode te eliminar antes mesmo de você abrir a boca. É por isso que cada passinho antes da entrevista é, assim, fundamental. Então, aqui estão 5 passos essenciais dessa preparação. Primeiro, pesquise a empresa a fundo, de verdade. Segundo, saiba quais são seus pontos fortes e já deixa na manga alguns exemplos para mostrar isso. Terceiro, um dia antes, confirme o horário. Quarto, escolha uma roupa que passe a imagem de que você já faz parte da equipe. E por último, saiba exatamente como chegar lá, com um único objetivo em mente: estar no local 5 minutos antes. Nem mais, nem menos. 5 minutos é um número mágico. Agora sim, vamos para o coração da performance na entrevista. Como responder às perguntas, principalmente aquelas do tipo: me conte sobre uma situação em que. Pois é, existe uma técnica para transformar suas experiências em histórias que realmente convencem. Esse slide aqui revela o que está passando na cabeça do entrevistador. No fundo, é isso que a pessoa quer saber. O que esse candidato pode fazer por nós? O método PAR é a ferramenta perfeita para responder essa pergunta que não foi dita, mostrando seu valor de um jeito bem concreto. Então, o que significa esse tal de PAALL? É uma sigla para problema, análise, ação, resultado, o que foi aprendido e como foi aplicado. Pensa nisso como uma estrutura para contar uma boa história. Você não só fala o que fez, mas dá o contexto do desafio, detalha o que você fez, mostra o resultado e, o que é super importante, demonstra o que aprendeu com aquilo e como usou esse aprendizado depois. E para isso ficar bem claro, olha só esse exemplo do livro, que mostra direitinho como o método funciona. O problema: faltava apoio de carreira para os alunos de biologia. A análise mostrou que eles se sentiam meio de lado. A ação foi organizar reuniões e criar programas específicos. O resultado: em 1 ano, eles tinham serviços personalizados. E o aprendizado foi sobre a importância da iniciativa. Viu só como isso cria uma história completa, poderosa? Vai muito além de simplesmente listar uma tarefa que você fez. Agora, vamos para um ponto que causa muita ansiedade. Aquelas perguntas que aparecem do nada e podem te desestabilizar. O segredo aqui é entender o que está por trás delas e já ter uma estratégia na manga. Basicamente, existem 2 tipos de perguntas difíceis. As sem resposta certa, tipo essa do cereal, que na verdade testam sua criatividade e seus valores. A dica aqui é não achar que é uma pergunta boba, leve a sério. O outro tipo são as perguntas ilegais. Muitas vezes o entrevistador nem faz por mal, mas a pergunta é inadequada. E para essas, a estratégia é outra. E aqui está o pulo do gato. Se perguntam sobre ter filhos, por exemplo, a preocupação real por trás disso é sobre comprometimento, disponibilidade. Então, em vez de responder, nossa, essa pergunta é legal, você pode responder a preocupação. Dizer algo como, olha, eu sou uma pessoa muito comprometida e nunca deixaria minhas responsabilidades pessoais interferirem na minha capacidade de entregar um ótimo trabalho. É um jeito elegante e muito eficaz de contornar a situação. Chegamos na fase final. Uma que, olha, muitos candidatos simplesmente pulam e com isso perdem uma chance de ouro de se destacar. A entrevista não acaba quando a gente sai da sala, de jeito nenhum. A nota de agradecimento não é só um gesto de boa educação, gente. É uma ferramenta estratégica.
A recomendação do autor é enviar 2. Um e-mail rapidinho para causar um impacto imediato e depois um cartão pelo correio para dar aquele toque de classe, de consideração. E mais, é a sua chance de consertar alguma coisa que você acha que não falou muito bem ou de reforçar aquela sua qualidade que é perfeita para a vaga. Às vezes, os processos seletivos demoram meses, e o silêncio do recrutador não quer dizer que você foi descartado, viu? Por isso, a primeira regra de ouro é: nunca, jamais, se autoelimine. E a segunda é: continue presente na mente deles de um jeito educado e persistente a cada 1 ou 2 semanas. Tá, mas como é que se ocupa esse espaço mental sem ser chato? Com uma espécie de rodízio de contatos. Uma semana manda um e-mail rápido. 10 dias depois, pode deixar uma mensagem de voz. Depois, quem sabe, um cartão ou um artigo que você viu e achou interessante sobre a área da empresa. O objetivo é ser profissionalmente persistente, não irritante. E você continua nesse ciclo até ter uma resposta definitiva, ou a vaga, ou um não formal. Eu quero fechar essa sessão com essa citação que é muito poderosa. A persistência ganha o jogo. Muitos candidatos desistem, se frustram, simplesmente somem. Aquele que continua no páreo, lembrando educadamente do seu interesse, muitas vezes é quem leva a vaga. Então, a reflexão final é essa. Agora, com essa estrutura de preparação, com a técnica de resposta e a estratégia de acompanhamento, como que isso muda a sua visão sobre a entrevista? Ela deixa de ser um obstáculo para se tornar o seu palco. É a sua chance de contar a sua história profissional do jeito mais impactante possível.